Eu quero convidar você para juntos orarmos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, que neste momento nada, absolutamente nada, interrompa o nosso pensamento de absorver a Tua palavra, os Teus ensinos. Fale ao nosso coração, Senhor. Por Jesus eu te peço. Amém. Novo Tempo, já estou na TV Novo Tempo há 15 anos. Cheguei lá como conselheiro bíblico, depois passei a coordenar um setor ali dentro da escola bíblica e hoje estou como capelão da Novo Tempo, cuidando de 600 servidores, 600 famílias. É uma igreja, uma grande igreja. Também estou acompanhado da minha esposa. Minha esposa passou alguns dias no Cevisa, eu fui até o UNASP, teve ali um encontro de capelães de toda a América do Sul. E então coincidiu a data, trouxe minha esposa aqui comigo, mas como ela está retornando aos poucos, agora há pouco eu a levei para o hotel para descansar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a mensagem de todos os colegas, pastores. Eu aproveito a oportunidade de dizer que, aproveitando o ensejo deixado aqui pelo pastor Cândido, eu mandei um texto para meu primo. Meu primo cresceu comigo na igreja. Meu primo foi meu melhor primo. Foi um irmão da mesma idade que eu não tive. Um irmão, parceiro, amigo, fomos colegas no internato. Fomos batizados na mesma época. E por algum motivo da vida, na juventude, ele seguiu um outro caminho. E eu escrevi agora há pouco para ele: primo, neste exato momento orei por você. Estou em uma vigília na igreja, na cidade de Bauru. Sinto saudade de você e quero ter você como amigo para a eternidade. Estou aqui orando por você, pela Camila, que é a esposa, pelo João e pelo Pedro, são os filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço. É verdade, os grupos de amigos que foram feitos aqui não estão completos. Ore, interceda por essa pessoa querida que você sente falta, um amigo que você deseja para a eternidade. Tá bem, o tema proposto é o R de relacionamento. Vou pedir para o amigo colocar a apresentação. Eu preparei aqui uma apresentação e o tema que eu escolhi: gerações para Cristo, relacionando-nos para a eternidade. Um texto que me chama muito a atenção. Isso. Voltando. Ótimo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Isso significa que as minhas escolhas de alguma maneira vão afetar a vida de alguém. E as escolhas de alguém certamente vão afetar a minha vida, porque ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. O texto é maravilhoso, ele continua: porque se vivemos ou morremos, somos de Cristo, somos de Deus. Falando sobre gerações, eu recentemente terminei um MBA em Marketing, fiz pela USP, e aprendi muitas coisas legais. E uma das coisas que a gente percebe que o marketing estuda são as gerações, até para poder entender o comportamento, as tendências, a forma como pensam, como se comportam, a fim de alcançar esse público para poderem vender mais. Não conhecem essas gerações com aproximadamente 20 anos. Determina-se que uma geração se constitui de aproximadamente 20 anos. Alguns teóricos chegam a dizer ou predizer, prever que serão definidas por um período menor de tempo, 10 anos. Mas aí pegamos esse corte. A geração Baby Boomers, de 1946 a 1964. Temos também a geração X, de 1965 a 1980. Volto a dizer, não há um consenso, mas na maioria das vezes os teóricos definem assim. Tem a geração Y,
conhecido como os millennials. A maioria aqui talvez seja constituída dos millennials, que vai de 1981 a 1996. Posso ver a mão daqueles que nasceram entre 1981 e 1996? Olha, não é a maioria. Posso ver aqui geração X? Geração X, olha, voltando aqui, olha, 1965 a 1980, posso ver? Olha, a maioria, geração X, hein? Legal. Temos também a geração Z, de 1991 a 2009. Posso ver? Geração Z? Pode levantar a mão, não fica tímido não. Olha, temos bastante geração Z. E temos também a geração Alfa, a partir de 2010. Posso ver a mão? Até 14 anos é geração Alfa. Temos aí, olha, temos alguns aí corajosos, legal. Tudo bem. Agora preste atenção neste quadro. Aqui temos a geração Baby Boomers. Está aqui, Baby Boomers, de 60 a 77 anos. São aqueles que nasceram no período pós-guerra. E também os veteranos, de 78 para mais. Algumas características dos Baby Boomers: grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira, compromisso, não é facilmente influenciado, grande experiência, fidelidade com a empresa, valorizam o sacrifício. É aquela geração que vivenciou a escassez da guerra, os problemas da guerra, e agora lutaram, trabalharam com afinco para conquistar o patrimônio. São aquelas pessoas que dificilmente mudam de carreira, elas permanecem na empresa por longo tempo. Mas após a geração Baby Boomers, vem a geração X. Eu atualizei, ela vai dos 44 aos 59 anos de idade. E eu quero dizer para vocês que eu sou geração X. 48 anos de idade. Final do ano, 49. Mas me sinto um menino ainda com os meus 48 anos de idade. Já percebi que eu estou com umas dores na articulação, jogo bola. E aí eu passei no médico, o médico, olha, pode ser o início de uma artrose. Bem, características da geração X: quebra com as gerações anteriores, há uma ruptura com as gerações anteriores. Cidadãos do mundo, viajaram o mundo, competitivos, preferem encontros pessoais. É uma geração que se adaptou à tecnologia. Ela não nasceu na época da tecnologia. A tecnologia que nós conhecemos hoje surgiu depois. Mas é uma geração que se adaptou bem. É uma geração do Forever Young. Forever Young. Lembra aquela música? Jovens para sempre. Aí você vai ver aquela classe jovem, né? Aquela classe jovem com os jovens já de cabelo grisalho. É mais ou menos isso. Geração X. A geração Y são questionadores e imediatistas. Não, isso não quer dizer que são mal educados por serem questionadores. Às vezes pode até ser mal compreendidos, mas é porque são de fato questionadores, querem encontrar uma razão para tudo, querem entender todas as coisas. Priorizam o aprendizado e as relações humanas. Valores éticos muito fortes. Querem revolucionar o mundo. Preferem meios digitais. Aqui tem um detalhe interessante. Já a partir dessa geração, eles começam a se expressar muito pelo meio digital. Por exemplo, eu conheço um amigo que tem filhos e numa ocasião houve uma discussão em casa. E aí o filho estava no quarto e ele se expressou como estava sentindo por WhatsApp para o pai. E o pai estava na sala. Já aconteceu isso com alguns de vocês? Ou seja, a forma muitas vezes dessa juventude se expressar é através das redes sociais, é através do celular, através do WhatsApp, que acaba sendo uma extensão da sua própria vida. Você está conversando e tem um papo mais profundo com pessoas dessa geração e também da geração Z. Você vai conversar com essa geração Z e aqui tem as características da geração Z. São críticos e seletivos, são nativos digitais.
autodidatas online, são independentes. E logo vamos ver a geração alfa. Mas eu conheço a história de um pai que estava conversando com seu filho, uma conversa, aquele papo reto, aquela conversa séria, de meia hora. É fácil conversar com um jovem por meia hora? Adivinhe quem falava? Quem falava? O pai ou o filho? E o filho falava? Não. Aí de repente o filho está lá no quarto, olhando o Instagram, e aí ele percebe um influencer, alguém ali no Instagram, comentando algo que o pai tinha discutido com ele. E aí o filho pega e compartilha: olha pai, é isso aqui que você estava falando. Ali foi o momento do filho se expressar, quando a conversa já tinha se encerrado. Uma maneira diferente de se comunicar. E a geração alfa? A geração alfa, nascidos depois de 2010, hiperconectividade, primeira geração verdadeiramente digital. Os outros nativos digitais, mas essa verdadeiramente digital. Grande curiosidade e independência para encontrar o que se está buscando. Dificuldade de concentração. A geração anterior já é multitarefa, essa aqui então. Dificuldade de viver o mundo real, não se sabe distinguir o que é real e o que é virtual. Já nasceram com o dedo na tela. Dificuldade de viver o mundo real, desafio em lidar com sentimentos, irritabilidade, frustração e baixa autoestima. Desafio em desenvolver-se emocionalmente. A minha pergunta, tendo colocado essas diferenças, como é que vamos nos relacionar? Como é que vamos nos comunicar? Como é que vamos interagir? Existe um princípio fundamental, queridos, e nós não podemos fugir desse princípio fundamental. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, e vamos ver 3 níveis em que precisamos dedicar a nossa vida a Deus para que tenhamos relacionamentos significativos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia e quiser acompanhar na Bíblia, caso você queira acompanhar no telão, você pode me acompanhar no telão. O texto bíblico diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui tem algo importante que eu quero dividir. O livro de Romanos pode ser dividido em duas partes principais. De Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, você vai encontrar ali teologia, doutrina. Mas a partir do capítulo 12, você vai encontrar relacionamentos. A palavra-chave é relacionamentos. E ele faz esse preâmbulo para discorrer sobre relacionamentos, discorrendo aqui no versículo 1 e versículo 2. Então tenha isso em mente. A partir do capítulo 12, Paulo vai falar sobre relacionamentos. Mas antes, ele menciona 4 portantos. Na primeira sessão, onde ele está definindo ali teologicamente as doutrinas. E o primeiro portanto está aí. Primeiro portanto é o portanto da condenação. Eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia nos diz que todos nós pecamos. E o pecado, ele atingiu os nossos relacionamentos. Quando nós lemos lá em Gênesis aquilo que aconteceu quando o ser humano pecou, Deus pergunta para Adão: Adão, o que aconteceu, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor criou. Ali gerou um problema já no relacionamento matrimonial. Deus pergunta para Eva, e Eva diz: foi a serpente que o Senhor criou. Dificuldade de reconhecer o próprio erro, dificuldade de assumir responsabilidade, transferir a culpa, transferir a responsabilidade. E isso tem afetado os relacionamentos. Quantas pessoas não têm condição ou capacidade de pedir perdão quando erra, seja para a esposa, seja para o esposo, seja para o irmão.
seja para um colega. Infelizmente, o pecado é universal e afetou os nossos relacionamentos. Outro detalhe, o segundo portanto, é o portanto da justificação. Lembre-se, primeira sessão de Romanos, teologia, doutrina. O terceiro portanto é o portanto da segurança, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E o quarto portanto é aquele que nós lemos, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Há aqui 3 passos importantes para nós termos uma dedicação completa a Deus. E eu quero mencionar quais são esses 3 passos. O primeiro deles é a dedicação do corpo a Deus. Isso nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, onde Paulo fala para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na primeira carta de Paulo a Coríntios, nós temos aqui ainda dentro do primeiro passo algo que nos ajuda a entender o motivo pela qual nós devemos dedicar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui Paulo diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então a primeira motivação para nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo é que o nosso corpo é santuário de Deus, é templo de Deus, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então o primeiro motivo é porque o corpo do cristão é templo de Deus. O segundo motivo é porque o corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita nesse santuário. E o texto diz: vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Segundo motivo para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, é porque o Espírito Santo habita neste santuário, neste templo. Ellen White diz que Deus se comunica conosco através dos nossos nervos cerebrais. Se eu não cuido do corpo, se eu não cuido da minha saúde, isso de alguma maneira vai afetar o meu relacionamento com Deus. E é importante que você se lembre, os relacionamentos eles são verticais e horizontais. Se a minha relação com Deus não está legal, isso inevitavelmente vai afetar a minha relação com o meu semelhante. Você pode observar isso nos 10 mandamentos. A primeira parte dos 10 mandamentos, ela tem a ver com o meu relacionamento com Deus, vertical. A segunda parte dos 10 mandamentos tem a ver com a minha relação com o meu semelhante, horizontal. O resumo da lei: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo. Portanto, não tem como fugir dessa realidade. Então, segunda motivação para eu entregar o meu corpo, dedicar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, é porque o Espírito de Deus habita neste santuário. Terceiro motivo, o terceiro motivo para eu dedicar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Motivo 3, está aí. Paulo escreveu em Filipenses 1, verso 20: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja bem, Paulo tinha
como motivo para entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o privilégio de glorificar e engrandecer Cristo no corpo. Queridos, tem aqui alguns pontos importantes. Quando a gente fala do corpo, é importante a gente destacar que o pecado da carne, ele acontece no corpo. As escolhas que nós fazemos para atender os desejos da carne, elas acontecem no corpo. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E aquilo que fazemos com o nosso corpo, de alguma maneira vai afetar o nosso relacionamento com Deus e também vai afetar o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Portanto, nós não podemos deixar que o nosso corpo dite as regras. Nós não podemos deixar que o nosso corpo, os desejos que envolvem o corpo, conduzam ou dirijam a nossa vida. Nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vimos esses 3 motivos. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados com animais, sacrifícios mortos. Mas Paulo aqui está falando de sacrifício vivo. E existem 2 modelos de sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro dele é de Abraão e Isaque. Isaque morreu. Ele morreu para o eu. Imagine, Isaque era um jovem. Era um jovem inteligente. Abraão já era um homem de idade. Isaque poderia ter raciocinado: não, meu pai está ficando lelé da cuca. Que história é essa de me sacrificar? Mas Isaque conhecia Abraão. E Abraão conhecia Deus. E Isaque foi obediente. Ele não fugiu. Ele morreu para o eu. Ele permitiu que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E foi obediente ao seu pai. Morte para o eu. A nossa principal guerra, queridos, é contra o próprio eu. O eu quer dominar. O eu quer prevalecer. O eu quer subjugar. O eu quer poder. O segundo exemplo de sacrifício vivo é um exemplo perfeito. É o exemplo de Jesus Cristo. Um sacrifício vivo. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade de Deus na vida de Jesus? Que Ele desse a sua vida como um resgate para salvar a humanidade. E Jesus Cristo não fugiu dessa responsabilidade. Ele executou esse plano com rigor, oferecendo a si mesmo como um sacrifício vivo. E hoje Cristo está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você como esse sacrifício vivo. Sabe o que Cristo está fazendo por mim e por você lá no santuário celestial? Ele não está esparramando sangue ali sobre o propiciatório, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo foi vertido de uma vez por todas, uma única vez. Portanto, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é completo e perfeito na qualidade de sacrifício expiatório. Expiação significa resolver um problema de relacionamento. Quando lemos Isaías lá no capítulo 60, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem o que com Deus? Separação entre nós e Deus. Era necessário um sacrifício expiatório para resolver esse problema na relação. E Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, tirou o pecado do mundo, resolvendo o problema de relacionamento que havia sido provocado pelo pecado, pelo desentendimento, pela ofensa, pela rebeldia. Então Jesus agora no santuário celestial, ele está ministrando o seu sangue em benefício de todo aquele que se aproxima dele. Pela fé, Cristo está ministrando os benefícios do seu sacrifício em favor de todo aquele que se aproxima pela fé, crendo que Cristo morreu pelos seus pecados. Portanto, Cristo é um exemplo perfeito de sacrifício vivo.
O segundo passo que requer de nós para termos uma vida completamente dedicada a Deus é a dedicação da mente. E o verso 2 diz assim, de Romanos 12, verso 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos também dedicar a nossa mente a Deus. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos corram solto. Nós não podemos dar rédeas soltas para os nossos pensamentos, porque existem pensamentos que não são bons, existem pensamentos que são maliciosos, existem aqueles pensamentos que são catastróficos, sabe? Tem pessoas que só pensam em coisa ruim. A bem da verdade, os pensamentos acabam sendo um reflexo daquilo que colocamos aqui dentro. É verdade que alguns pensamentos simplesmente brotam, parece que brotam do nada. É porque temos uma natureza corrupta. E Jesus menciona isso dizendo assim, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, adultério, homicídio e tantas outras coisas más. Inevitavelmente, parece que do nada isso surge, porque temos uma natureza corrompida. Mas muita coisa surge na nossa mente como resultado daquilo que colocamos aqui dentro. E Paulo está falando de uma dedicação completa a Deus. E essa dedicação completa envolve esse segundo passo, a dedicação da mente. É preciso refrear os pensamentos. É preciso passar os pensamentos pelo crivo de um critério mais rigoroso. Como diz Paulo lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Agora, tem pessoas que são catastróficas, pensam em catástrofe o tempo todo, parece que elas não conseguem encontrar um motivo para serem gratas. Isso inevitavelmente vai exercer um impacto negativo na vida delas. Mas se exercitarmos a nossa mente para agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Posso dar alguns exemplos? Como é que você veio aqui para a igreja? Eu vim de carro. Não, mas como é que você entrou aqui na igreja? Você anda? Louve a Deus por isso. Louve a Deus. Como é que você escova os dentes? Como? Ninguém está respondendo, está todo mundo dormindo. Como é que você escova os dentes? Com a mão. Louve a Deus por isso. A sua cama está quentinha? Agora não, agora está geladinha. Mas você tem uma cama quentinha te esperando? Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Comece a reconhecer as pequenas coisas, e isso vai exercer um impacto muito positivo nos seus relacionamentos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Reconheça a bondade de Deus na sua família. Seus filhos têm saúde? Estão bem? Louve a Deus. Estão te dando trabalho? Louve a Deus. Estão com saúde? Eu já vi mãe e pai reclamando porque os filhos estão com muita saúde. Muita saúde. Louve a Deus. Louve a Deus. Segundo passo, então, é a dedicação da mente. Aqui em Efésios, não vou ler todo o texto, mas Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Queridos, à medida que nós vamos cedendo alguns valores e princípios, nós vamos nos tornando cada vez mais fracos para resistirmos à próxima tentação ou prova da nossa fé. É preciso ser resoluto para que não tenhamos a nossa mente cauterizada, dessensibilizada para aquilo que é certo. Isso envolve
a maneira como tratamos o nosso semelhante. Isso envolve a maneira como nos relacionamos com as pessoas mais íntimas. Paulo continua: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. E por fim, o verso 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, eu digo que todo processo de mudança na nossa vida começa pelo conhecimento, e pelo conhecimento da palavra. Todo processo de mudança começa pelo conhecimento, e pelo conhecimento da palavra. Mais adiante, ainda sobre o segundo passo, dedicação da mente a Deus. Colossenses 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Querido, nós estamos nesse mundo e não tem como viver dissociado deste mundo. Jesus mesmo orou dizendo: eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas precisamos cultivar pensamentos mais elevados, pensar nas coisas do alto, ter a perspectiva da eternidade. Isso vai também trazer benefícios para as nossas relações interpessoais. Não está passando. Pode me ajudar? O mundo quer mudar a sua mente, mas Deus quer transformar a sua mente. O mundo exerce uma pressão enorme para nos conduzir por caminhos, mas Deus, Ele quer nos conduzir pelo caminho eterno. Ele quer transformar a nossa mente. E a pergunta que eu faço neste momento é: nós somos conformados com este mundo ou somos transformados pela palavra de Deus? Terceiro passo é a dedicação da vontade. E o texto continua dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. A sua mente deve governar o seu corpo, e a sua vontade deve governar a sua mente. Isso parece novo para você? Eu vou repetir. A sua mente deve governar o seu corpo. Estou falando daquelas paixões, como diz Ellen White, as paixões baixas. Elas devem ser dominadas pela mente, pela razão, pela faculdade da inteligência. E a vontade deve governar a sua mente. O que isso significa? Isso significa que a minha vontade deve controlar os meus próprios pensamentos. Eu não quero pensar nisso. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Sabe aquele ressentimento? Quando acontece algum problema no relacionamento? Ressentimento. O que significa ressentimento? O que significa ressentimento? Sentir de novo. Eu não quero sentir isso de novo, então eu não vou pensar mais nisso. Eu quero perdoar, não consigo perdoar. Então, ore a Deus: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. O perdão de Deus é imediato. Quando nós erramos, quando nós pecamos e nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados imediatamente. Mas na esfera humana é diferente.
nós ficamos todos cheios de dodói, de machucado, ficamos ressentidos. Isso acontece com todo mundo. Mas nós precisamos ser sinceros, inclusive com a pessoa que nos ofendeu. Olha, eu quero perdoar você. Uma vez eu aconselhei um casal. Havia ocorrido uma infidelidade conjugal. Os dois optaram pela permanência do casamento, mas uma das partes ela não conseguia esquecer e sempre lembrava aquilo que havia acontecido, e aquilo machucava a outra parte. E eu me lembro de ter dito assim para aquela pessoa: olha, você ainda não perdoou, então seja sincero ou sincera. Diga: olha, eu quero perdoar você, mas eu não consigo, mas eu vou buscar em Deus o perdão. Isso é um bom sinal. Aquele perdão que acontece assim: eu te perdoo, está tudo certo, não houve reflexão, foi da boca para fora. Então, lembre-se disso. Aquela frase: a mente deve governar o corpo, e a vontade deve governar a mente. O que é vontade? Ellen White diz que vontade é o poder de decidir. É o poder de decisão. Essa capacidade que Deus nos deu. E a propósito, eu preciso falar um pouquinho sobre isso. O que é amor? O que seria? Existiria amor se não houvesse liberdade? Existiria amor se um marido obrigasse a esposa a amá-lo? Certa vez uma esposa chegou para o marido e disse assim: eu não o amo mais. E o marido disse: como que você não me ama? Eu não amo mais, eu estou te deixando. Se você me deixar, eu vou me matar. Está no livro Simples Demais, pela Casa Publicadora Brasileira. Aquela chantagem de modo algum mudaria o sentimento da mulher. Ela, se ficasse em casa, ficaria por dó e não por amor, porque o amor não pode ser obrigado. Deus nos concedeu uma capacidade de pensar, de raciocinar da causa para o efeito e de fazer escolhas. Somos seres morais livres, e por isso que existe o amor. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Como é que ele pode amar o Frederico, sendo o Frederico um pecador como ele é? Deus respeita a minha capacidade de escolha. Deus respeita o poder da minha vontade. E nós devemos exercer essa capacidade da melhor maneira possível. Terceiro passo é a dedicação da vontade a Deus. Eu quero, neste momento, terminar falando da minha relação com meu pai. O meu pai é um grande exemplo para mim. Não é perfeito. O meu pai tem 83 anos de idade. 83 anos de idade. Minha mãe, 82 anos. Meu pai era pobre. Pobre. Viveu pós-guerra. A família dele foi muito afetada. E quando a minha mãe o conheceu, o meu avô era rico, por parte da minha mãe. Rico. Fazendeiro rico. O meu pai ia dar estudo com ele, estudo bíblico, e quando meu pai estava chegando de bicicleta, lá nos idos de 1957, 58, a minha mãe fugia pela janela porque não tinha química, vamos assim dizer. Meu avô faleceu. Passou o tempo, meu pai estava na igreja pregando, e ele olhava para aquela que seria a minha mãe. Chegou no final do culto, o meu pai se aproximou da minha mãe, na época não era minha mãe, e disse: eu posso levar você até o ponto? Claro. Debaixo do guarda-chuva. E meu pai fez uma pergunta para ela. A pergunta que meu pai fez para ela estava relacionada a uma frase que estava escrita na perna dela num piquenique da igreja. O irmão dela havia escrito: Zé Luiz, te amo. Meu pai perguntou para ela: Marli, é verdade aquilo que estava escrito na sua perna? E minha mãe respondeu: por quê? Te interessa?
As mulheres, hein? Meu pai, claro, porque se for verdade, eu vou terminar um relacionamento. Meu pai namorava uma moça em Goiânia. Resumindo a história, meu pai era cardiopata, ainda é cardiopata, jovem. Foi comportar. O médico disse: você não pode comportar, você vai morrer na comportagem. Você precisa fazer uma cirurgia. Meu pai fugiu. Meu pai era pobre, cardiopata, e minha mãe amou meu pai. Antes de se casarem, exame pré-nupcial. O médico disse: você não pode casar. Se você casar, você vai morrer na lua de mel. A situação era séria. Minha mãe pegou meu pai, foram de Lambreta até uma cidade vizinha, e da cidade vizinha foram até São Paulo de ônibus. Meu pai andava de Lambreta naquela época. Chegou lá no hospital. Minha mãe queria fazer uma consulta com o Dr. Zerbini, que foi o papa da cirurgia cardíaca no Brasil. Você está no lugar certo. Minha mãe conseguiu uma consulta com o Dr. Zerbini. E meu pai foi submetido a uma cirurgia. E minha mãe escreveu uma frase no peito do meu pai, dizendo: cuida dele. Depois de Deus é a sua mão. Meu pai tem 4 cirurgias no coração. Numa noite, na terceira cirurgia, nós éramos pequenos. Meu pai conta que de madrugada minha mãe viajou. E quando meu pai acorda, lá pelas 5 da manhã, ele sente um peso nos pés. Quem é que estava lá debruçada nos pés do meu pai? Minha mãe. Minha mãe. Meus pais moram na roça. Lá na roça, sozinhos. 83 e 82 anos. Outro dia eu cheguei, abri a porta. Meu pai estava estudando a Bíblia pelo Zoom com algumas famílias. E naquele momento eles estavam orando juntos. E eu em silêncio comecei a gravar aquilo. Casaram-se em 67. 4 de julho de 67. Faça as contas. Quantos anos casados juntos? Problemas? Divergências? Dificuldades? Muitas. Me lembro de uma ocasião em que meu pai e minha mãe tiveram uma conversa muito séria. Eu tinha uns 5 anos de idade. E a conversa séria era: meu pai estava saindo de casa. E eu, com 5 anos de idade, disse para o meu pai: pai, se o senhor sair de casa, o senhor nunca mais será o meu pai. 5 anos de idade. E meu pai saiu de casa. E eu também saí de casa. Fugi de casa. E me escondi debaixo de um carro. E eu via meu pai andando de lambreta de um lado para o outro, gritando: Frederico, Frederico. Passaram as horas. Veio a fome, o frio. E o carro não saía dali. Até que eu voltei para casa. No dia seguinte, meu pai voltou para casa arrependido, pedindo perdão. E minha mãe disse assim: o meu amor por você é maior do que o seu pecado. Queridos, nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de imperfeições. Mas nós precisamos aprender a exercer o perdão. Precisamos dedicar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Dedicar a nossa mente a Deus e dedicar a nossa vontade a Deus. Já passou o tempo? Como é que está o tempo? Passou? Posso passar um áudio de 1 minuto? Quero mostrar esse áudio que recebi hoje do meu pai. Está aqui. Imagine para um senhor de 83 anos usar WhatsApp, mensagem. De 8 de 99. Olha, ele era assim, loirinho. Uma carta que eu recebi do meu pai quando estava estudando no exterior. Seus cabelos de ouro oscilando ao vento, franzino era por fora,
mas muito forte por dentro. Minha lembrança ver nele doçura e gentileza, singular calma em brava natureza. Cresceu, desceu do ninho, trabalho nunca deu. De nosso jardim foi ele a quarta flor. Das 5 que existiram, Dirceu, Rodrigo, Fabrício, Frederico, Jerusa. O seu sorriso, a sua voz infantil, o seu braço, o seu medo, o seu cheiro, o seu beijo, que saudade acendeu em mim. Agora o vento norte traz lembranças fortes, repousadas nele, que cresceu feliz. Está longe do ninho, mas não perdido. Outro país, por pouco tempo, será o seu ambiente. Depois, tranquilo, olhando nos seus olhos o brilho, abraçá-lo como você sempre me abraçou. Um dia vou abraçá-lo também e dizê-lo: meu filho. Para você, filho querido, um abraço da mamãe, abraço do papai, abraço de todos nós aqui, um abraço de Jesus para o seu ministério, querido filho. Mensagem que eu recebi agora no pôr do sol. Valorize os relacionamentos, valorize a família, valorize o pai, valorize a mãe. Comecei falando sobre as diferentes gerações. Temos maneiras diferentes de nos comunicarmos uns com os outros, mas precisamos da renovação da nossa mente para conhecer a perfeita, santa e agradável vontade de Deus nos nossos relacionamentos. Eu quero orar pelos relacionamentos, pelas famílias, pelos filhos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, eu tenho saudade do meu pai, com cabelos pretos, jovem, saudável, mas hoje ele se encontra bem velhinho. Tenho saudade da minha mãe também naquela época, quando eu era criança, e o tempo passou tão rapidamente. E agora eu sou uma nova geração, e depois de mim existem outras gerações, Pai. E o Senhor deseja usar cada uma dessas pessoas com suas peculiaridades para avançar o teu reino aqui na terra. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que temos falhado. Se não tivermos paciência com aqueles que são mais jovens, ajuda-nos a sermos mais pacientes, mais bondosos, mais tolerantes, mais compreensivos, mais dispostos a ouvir. Que nós possamos aprender também aos teus pés a sermos mais humildes. Renova a nossa mente, Pai, pelo poder da tua palavra, para que conheçamos os teus caminhos. Estamos vivendo nos últimos dias da história aqui neste mundo de pecado, de dor e de sofrimento. Apazigua o nosso coração, Senhor, para que possamos, unidos como uma grande família, caminharmos juntos para nunca mais nos separarmos. Em nome de Jesus nós oramos.